Eu quero pedir que você que tem a sua Bíblia, abra a Bíblia, a sua palavra de Deus, no Evangelho segundo o apóstolo Marcos, capítulo de número 7, verso 17. E se por um acaso tem alguém perto de você que não tem Bíblia, ajude essa pessoa, né? Fique perto dela, tá? Para que vocês possam ler a Bíblia juntos, para a gente possa estar acompanhando a palavra de Deus juntos. Amém? Bom, no primeiro domingo desse mês nós falamos acerca de sermos enxertados como ramos na oliveira cultivada. Eu vou dar uma breve introdução de todos os temas, porque hoje, como é um fechamento, a gente vai juntar tudo que foi falado nos outros 3 domingos, tá? Então vou dar uma recapitulada assim, tá? Ok? Então, no primeiro domingo, no domingo de ceia, a gente comentou sobre isso, que na verdade Jesus, ele é a oliveira que é cultivada. Ele é cortado como o ramo de Jessé, está lá em Isaías 11, também está lá em Romanos 11. E ele, como a oliveira cultivada, ele tem nele, nós que somos ramos de oliveira brava, ou seja, oliveira amarga, uma oliveira que dá frutos ruins, enxertados em Jesus. Acontece que, quando você faz um enxerto de uma árvore, você pega um ramo de laranja e coloca numa mangueira. Imagine isso, um ramo de laranja enxertado numa árvore de mangas. Aquele ramo de laranja, ele vai produzir laranjas, certo? Então, obviamente, nós, como gentios pecadores, por causa do pecado de Adão, enxertados em Jesus, naturalmente, nós seríamos produtores de frutas amargas. Mas não é esse o caso. No caso, quando nós somos enxertados em Jesus, isso está em Romanos 11, a gente vai ver isso de novo. Nós, enxertados em Jesus, produzimos frutos bons. Isso é que importa. Naturalmente, a nossa natureza pecaminosa é uma natureza de trazer problemas, de dar frutos ruins. Porém, se nós estamos bem enxertados, nós estamos com o nosso enxerto bem colocado em Jesus, enraizados, nossos frutos são alterados para frutos que dão vida eterna. Amém? Primeiro domingo falamos disso. No segundo, nós falamos sobre fé radical. A fé radical é produto de uma fé enraizada. Quando nós estamos caminhando em fé com o Senhor Jesus, e quando nós estamos vendo que a nossa fé está enraizada em Jesus, é natural que no nosso caminhar nós começamos a ver uma fé radical sendo praticada. Em que sentido? Eu começo a dar passos de fé que naturalmente, vira essa palavra? Falei de novo, naturalmente não daríamos. Como assim, pastor? Quando eu saio de um emprego, na incerteza de que eu não tenho outro, mas é porque Deus direcionou, eu estou enraizado na fé. Porque aquela fé radical me fez dar um passo de fé. É assim com os heróis da fé. Assim foi com Pedro, que Pedro falou assim, basta uma palavra sua, Senhor, e eu iria ter um encontro sobre o mar. E ele foi. Na semana passada, então, nós falamos sobre um terceiro tópico. Quem lembra? Quem lembra? Florescendo aonde Deus te plantou. Era só um teste. Florescendo aonde Deus te plantou. Deixa eu dizer uma coisa. Mesmo que você tenha sido plantado a um lugar onde você não está acostumado com aquilo, Deus te colocou lá por um propósito. Deus tem um plano para isso. E é necessário entendermos este plano e propósito para que possamos sair daquele lugar e depois sermos plantados em outro lugar, no lugar que é o lugar da promessa. Quem está entendendo, diga amém. E aí então, juntando esses 3 pontos, florescendo onde Deus te plantou, mesmo que pareça um deserto, mesmo que pareça um lugar inóspito, mesmo que tenha cara e jeito de lugar seco, mesmo que pareça uma miragem, sim, do interior, do trono do Senhor, fluirão rios, que farão você nascer como um renovo. E desse renovo produzirão frutos. E hoje, como eu falei semana passada, nós vamos falar sobre quais são os frutos. Demonstrando os frutos de estar enraizado. Esse é o tema. Demonstrando os frutos de estar enraizado. E a gente vai para Mateus, capítulo 7, verso 17. A mensagem de hoje tem 3 tópicos bem importantes. Então eu quero que você que está anotando, você que está aí
fazendo o seu bloco de notas, você que está aí preparando talvez alguma coisa para ministrar nos seus amigos, alguma conversa com eles, você que quer depois partilhar isso com eles, anote importante isso. Essa mensagem de hoje tem 3 tópicos bem importantes. Primeiro tópico: por que devemos dar frutos? Por que nós damos frutos? O segundo tópico é: quais são os frutos? E o terceiro tópico é: então vamos frutificar. Amém? Vamos ler então Mateus 7, 17 a 20. Diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Então, assim, primeiro ponto: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Nossa, jura? Que novidade! Então, você olha para o limão, no pé de limão, eu digo: essa árvore é um limoeiro. Não tem nenhuma novidade nisso, né? Se eu olho para uma macieira, é porque tem uma maçã pendurada no pé de macieira. Pastor, ok, qual a novidade disso? A novidade é o seguinte: lembram que Jesus, em um dado momento, ele vai olhar numa certa figueira, procurando folhas? Procurando flores? Não, ele foi procurar frutos. A árvore é reconhecida não pelas suas folhas. A árvore não é reconhecida pelas suas flores. A árvore é reconhecida por seus frutos. Então aí que está a primeira questão que nós temos que entrar em consideração, que é: para sabermos quem somos, é necessário que tenhamos frutos. Para eu saber quem eu sou em Deus, eu preciso ter frutos. Para que se revele a minha identidade em Deus, eu preciso mostrar frutos. Uma figueira que não frutifica, não dá para saber que é uma figueira. Mas pastor, ele tem um formato assim do ramo. Você só acha a diferença entre uma árvore e outra pelos frutos. Então, para eu saber o meu propósito, eu preciso frutificar. O outro ponto sobre dar frutos, o porquê dar frutos, é porque toda árvore que não dá fruto inutiliza o solo. E agora você abre comigo lá Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6. Esse versículo, Lucas 13, verso 6. 13, verso 6. Tá? 13, para não ter confusão. É 13. Por isso bastante ênfase. Lucas 13, verso 6 ao verso 9. Diz assim: Então Jesus contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta, disse ele. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte, diz o Senhor. O processo
natural de uma árvore é frutificar. Mas uma árvore, ela não é só composta por aquele caule e aquelas folhas. Ela inutiliza o solo, porque quanto maior a sua raiz, menos espaço outras árvores vão ter. E aí pense, quanto maior for uma árvore que não frutifica, ela está ocupando espaço daqueles que podem dar frutos. Deus está falando com você? Porque comigo ele falou isso. Comigo falou muito com essa mensagem. Ah, mas pastor, o senhor está forçando a gente a dar frutos. Ótimo, ligou o projetor, vamos pôr a Bíblia na tela. Ah, mas o senhor está forçando a gente a dar frutos. Não sou eu que estou forçando a gente a dar frutos. Eu estou sendo instigado por Deus a frutificar também. Porque sem frutos eu não vou saber qual é o meu propósito. Sem frutos eu não vou saber para que eu vim para essa terra. E se eu não dou frutos, eu sou uma árvore infrutífera, e as minhas raízes estão espalhadas pelo solo, eu estou deixando alguém sem frutificar. Eu falo para os meninos aqui do louvor: meninos, vocês não se apoiem em mim, porque eu tenho prazo de validade aqui no louvor. Aí mas o pastor Tiago toca, canta, faz a projeção, monta o som e não sei o quê. Não, vocês não se baseiem por mim. Porque quanto mais espaço eu tomo dos outros, os outros não podem frutificar. Então se eu digo assim para vocês: olha, eu vou frutificar, eu vou criar alguém, eu vou pôr alguém no violão, eu vou pôr alguém na bateria, eu vou pôr alguém para trabalhar com som, vou pôr alguém na transmissão, em todas as áreas que eu faço. Se eu não frutificar, dando uma outra pessoa a oportunidade de também criar os seus frutos, eu estou ocupando espaço. E no final das contas, quem vai ser cortado sou eu. Isso natural de estar conectado à videira, como diz lá em João 15:4, que a gente vai ler agora. João 15:4, põe aí. João 15:4. O processo natural de estar conectado à videira é frutificar. Não dar fruto significa não estar conectado. João, põe a NVI, por favor. Hoje vamos usar só a NVI. João 15:4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Invertendo a lógica desse versículo, significa que não dar fruto significa que não estamos conectados em Jesus. Existe alguma... O enxerto quebrou, deu problema. Vamos falar do enxerto lá da Oliveira Brava? O enxerto deu problema. O pecado entrou, a sujeirinha entrou ali. É hora de pegar aquele adesivo que está grudando o ramo ali e revisar ele. Eu falei isso no primeiro domingo que a gente falou sobre essa questão do enxerto. Eu falei sobre isso. Que se não estamos frutificando, se voltamos a dar frutos da velha vida, da vida de pecado, significa que nosso enxerto precisa ser revisado. A oliveira brava, o zambujeiro, ele dá um fruto amargo, que parece uma oliveira, mas não é. Só que enraizados em Jesus, firmes neste ramo da oliveira cultivada, Ele muda o nosso tipo de fruto. Quarto ponto sobre por que dar frutos é: dar frutos glorifica ao Pai que está no céu. João 15:8. João 15:8. Vocês têm boa sem rápido. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto, e assim serão meus discípulos. E o quinto ponto desse tópico: uma das chaves de você ter suas orações respondidas é estar conectado à videira e frutificar. João 15:16. João 15:16. Vocês não me escolheram, diz o Senhor, mas eu os escolhi
para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Ah, pastor, então agora tem uma coisa que está fazendo sentido na minha cabeça. Aquela bênção que eu não recebi, será que foi por falta de frutos? Bem provável que sim. Porque uma coisa aqui está conectada com a outra. Eu os escolhi para irem, darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Ok, então já aprendemos 5 pontos, porque nós precisamos dar frutos. Perfeito. Agora vamos descobrir quais são os frutos. Diga-me assim, quais são os frutos? E quando a gente fala de frutos, a primeira coisa que vem à cabeça é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é muito natural, que a gente pense que os frutos do Espírito, no plural, os frutos do Espírito, porque são vários itens. Amor, alegria, paz, paciência. Mas na verdade, eu costumo pensar que o fruto do Espírito é como uma mexerica. Ele é um único fruto com vários gominhos. Ele é um único fruto com vários pequenos gominhos. Um gominho do amor, o gominho da alegria, o gominho da paz, o gominho da paciência, o gominho da amabilidade, o gominho da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Mas é interessante ver que versículos anteriores de Gálatas 5, 22, Paulo enumera as obras da carne. Eu quero que você coloque aí as obras da carne para mim no telão, por favor. Paulo enumera os versículos anteriores as obras da carne. E é interessante observar que para cada tipo, volta 2 versículos, para cada tipo de obras no plural da carne, existe um gominho mais 2. Existe um gominho, é o 19, para cada uma das obras da carne. Olha só, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Aí ele começa a dizer, eu vou interromper a lista para mostrar qual é o gomo do fruto antagônico a esta obra. Porque a gente agora, com o entendimento daquela parte da oliveira brava, do zambujeiro, a gente entende que aquele fruto amargo do zambujeiro é isso aqui, ó, obras da carne. E para cada um desses frutos ruins aqui, Deus sobrepôs um gominho do seu fruto perfeito. Vamos lá. Imoralidade sexual, impureza. Sobre essas duas coisas, o amor sobrepõe. A libertinagem, a alegria sobrepõe. Ou seja, muitas pessoas pensam que a razão da alegria é poder fazer tudo o que querem. Mas a verdadeira alegria é um fruto do Espírito. Muitas pessoas procuram amor. Muitas pessoas procuram aí fora um amor vazio na imoralidade sexual, na impureza. Mas o verdadeiro amor está em Jesus. Continua, verso 20. A idolatria e a feitiçaria, mais rápido. Verso 20. A idolatria e a feitiçaria, a paz sobrepõe. Porque o que acontece? Quando uma pessoa ela tem um sentimento idólatra, ou ela está presa em feitiçaria, ela nunca tem paz enquanto ela não fizer o ato de idolatria, ou enquanto ela não fizer o ato de feitiçaria. Mas a verdadeira paz excede todo entendimento. O ódio e a discórdia, a paciência sobrepõe. E aí a palavra de Deus ensina, né? O apóstolo Pedro, que nos ensina muito fácil isso, né? É bem fácil para ele dizer isso. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Porque ele diz, a paciência é o gomo do fruto do Espírito que sobrepõe a pecar no ódio,
na discórdia. Os ciúmes e a ira é a amabilidade que se sobrepõe. Se eu tenho ciúmes de alguém, ou se eu estou irado com alguém, é porque eu não tenho... A outra versão de amabilidade seria compaixão. E aí, na sequência, tem o egoísmo. E sobre o egoísmo, sobrepõe a bondade. Porque o egoísmo quer as coisas para mim mesmo. E a bondade dá a generosidade de dar aos outros. E aí, as dissensões e facções, eu preciso nem dizer o que é dissensões, porque do lado vem facções, que é divisões. A fidelidade sobrepõe. Em vez de eu dividir, em vez de eu discutir, de eu criar uma facção, criar uma divisão, eu digo, eu sou fiel a essa pessoa. E aqui cabe um parênteses. E aqui cabe um parênteses. Muitas vezes parece que a gente está... Vou dizer o contexto de igreja, tá? Mas pode ser para qualquer outra coisa. No contexto de igreja, parece às vezes que a gente, aspas, não concorda com a direção que está sendo feita. Fecha aspas. E na verdade, isso é uma facção, uma dissensão, uma divisão. Entenda que é o seguinte, se Deus tem para você uma visão pessoal, ela não vai ser concretizada enquanto você não se sujeitar a uma visão maior. Faz sentido? Veja bem, vamos usar o exemplo de Abraão? Enquanto Abraão morava na casa dos pais dele, não tinha promessa. Não tinha filho da promessa. Não tinha promessa de terra prometida. Não tinha promessa de paz de multidões. Ele estava sujeito à liderança do seu pai, que era a liderança maior sobre ele. A partir do momento que Deus fala assim, agora sai para um lugar que eu vou te mostrar, você vai ser pai de multidões, e você vai ser um homem próspero. A partir dali, por causa da fidelidade dele com o pai, ele sai em paz. Ele não sai brigado. Posso dar outros exemplos? Posso falar de Moisés? Posso falar de Josué? Posso falar de Davi? Davi é um grande exemplo disso. Porque ele é ungido rei de Israel e ele só passa a governar 40 anos depois. E ele, mesmo não tendo mais a unção sobre Saul, Davi se sujeita ao governo de Saul. Ele é um funcionário, ele passa a ser o general, ele passa a ser um funcionário da corte, ele passa a ser genro. E ele tinha sim um propósito definido, bem claro, ele ia ser o rei de Israel, depois de Saul. E ele é ainda ungido muito antes disso. E ele não pegou os pés pelas mãos e disse assim, eu vou agora quebrar tudo aqui, porque agora eu sou o rei, Deus tirou a unção de Saul e está comigo, e eu vou tomar o trono. Ele não fez isso. Ele se sujeitou, ele não criou facções, e Deus o fez um rei próspero, quando chegou a hora. Quem está entendendo? Continua. A outra obra da carne, na sequência, vem a inveja. E sobre a inveja, a mansidão sobrepõe. Pô, como assim? Inveja e mansidão? Qual é o paralelo? Porque a inveja, ela te dá ganância, ansiedade de querer conquistar aquilo que o outro tem, custe o que custar. E aí, Deus mostra a mansidão de poder esperar o tempo certo. E por fim, as últimas obras da carne do versículo é embriaguez e orgias. E aí, sobre essas coisas, o domínio próprio sobrepõe. É um fruto completo. O fruto do Espírito é um fruto completo. Não dá para escolher qual gomo você não quer. Não dá para dizer para a mexerica que eu só quero 6 dos 9 gomos. Eu não posso dizer para o fruto do Espírito que eu não quero a mansidão. Porque eu sou muito bravo, muito agitado, eu não quero mansidão. Ou eu não posso dizer para o fruto do Espírito que eu não preciso de domínio próprio. Aí se você diz isso, diz assim, então você não tem domínio próprio, você tem demônio próprio, né?
Eu não posso escolher qual parte do gomo eu não preciso. Porque ele é um fruto 100% completo. É tudo ou nada. Ou a Bíblia, ou o fruto do Espírito se manifesta 100% com os 9 itens. Ou é nada. Um ramo de oliveira brava produz as obras da carne. Mas um ramo enxertado na oliveira cultivada, ao invés de produzir vários frutos ruins, produz um fruto bom com gomos que sobrepõem vários frutos ruins. Sabe o que é o nome disso? Graça. Porque para uma imensidão de frutos ruins, eu só preciso de um fruto bom. O nome disso é graça. Mas não existe só esse tipo de fruto, né? A gente pensa em frutos. Tem que sempre dar frutos. Ok, frutos do Espírito é um. Outro fruto é almas, frutos de salvação. A gente leu João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto e fruto que permaneça. Fruto que permaneça. Versos anteriores, Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem em mim, ou seja, o seu fruto que é um fruto de permanecer em mim, assim como você, uma pessoa, permanece em mim, o seu fruto, almas, também tem a obrigação de permanecer em mim. Tem um terceiro tipo de fruto, que é fruto, a gente pode chamar assim, aspas, fruto que mostre arrependimento. Onde é que está isso? Lucas 3, 7 a 9. Anota aí, Lucas 3, 7 a 9. E em Lucas 3, 7 a 9, põe aí para nós. Lucas 3, 7 a 9. Contexto. Antes de a gente entrar ali. João Batista, João profeta do deserto. Ele estava batizando as pessoas. E é incrível ver que João batizava por revelação, ele não batizava por convicção. Não era a gente não perguntava para a pessoa, dizia assim, você quer se batizar? Você aceita se batizar? Não, João dizia assim, fazia a fila do batismo. Você, vem cá. Você também vem. Você não, raça de víbora, sai daqui. Era por revelação. E ele estava justamente vendo uns ali na fila que eram desses raças de víbora. E falava bem assim, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Verso 8. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Está aí a mágica. Ele batizava por revelação porque ele via frutos de arrependimento. Porque o discurso dele era qual? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, em quem ele via frutos de arrependimento, ele dizia, vem cá, para a água, batiza. Tem fruto, vem cá. Você também tem fruto, vem cá. Você não, raça de víbora, vai fora, você não tem não. Na revelação, ele reconhecia pelo Espírito que estava nele, que quem tinha frutos de arrependimento, quem estava vindo para o batismo, realmente arrependido, e quem estava vindo como era Maria vai com as outras. Com medinho. Aí afora, se ouve muito falar sobre fim dos tempos, Apocalipse, volta de Jesus e afins. E tem muita gente vindo à igreja, e você que está online não desligue. E tem muita gente vindo à igreja com medo de ficar para trás. Esses não estão demonstrando frutos de arrependimento. E para esses eu chamo de raça de víboras, igual o João falou. Porque eles só querem os benefícios. A ideia maluca de que vão fugir dos problemas. Muito fácil, né? Eu aceitar Jesus na hora do aperto, na hora que Jesus está voltando. Mas não pagar o preço de carregar a minha cruz todo santo dia. Matar minha carne todo santo dia. Derrubar as obras da carne. Sobrepor frutos do Espírito sobre as obras da carne. Isso ninguém quer. E na continuação, o outro tópico, sobre dar frutos, além dos frutos de arrependimento, além dos frutos do Espírito, é porque dar frutos de arrependimento hoje, não é como João, raça de víbora, vai embora. Não. Nós, lá fora, demonstramos real arrependimento, mudando a conduta no dia a dia, a ponto de que outros lá fora percebam
Algo está diferente em você. Terceiro ponto, terceiro tipo de fruto. E aqui cabe uma interpretação bem diferente. 1 Coríntios 12. Quem conhece sabe, 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito. Os frutos. O fruto do Espírito, Gálatas 5, é um fruto específico de uma forma específica. É eu demonstrando que eu estou ligado em Jesus. Mas os dons do Espírito são dons dados pelo Espírito a nós. São frutos dados pelo Espírito Santo por nós, que Ele é a seiva, Ele é aquilo que corre dentro do ramo e alimenta nós como ramo. E são frutos que são para servir aos outros. Enquanto que o fruto do Espírito, para mim, é demonstrar que eu estou ligado em Jesus, os dons do Espírito é para que eu sirva a outros. E aí começa, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, verso 2. Vocês sabem quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus se diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém que pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que atua em todos. Vamos até o 11, vai. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Olha só. Eu não tenho dom XYZ, não vou citar os dons aqui da spoiler. Eu não tenho dom XYZ para dizer assim, é que você tem que me respeitar porque eu tenho dom XYZ. É para o bem comum. Um dom é dado a Deus para você e para mim para servir os outros, não para se sobrepor a ninguém. E continua. Pelo Espírito. Agora vem a lista de dons. Pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 9. A outro, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar. Pelo único Espírito, 10. A outro, poder para operar milagres. Aqui abre um parênteses aqui. Se eu parar nesse parênteses, eu vou ficar até amanhã falando. Viram que tem diferença? Tem dom de curar, outro tem dom de realizar milagres. Guarda isso e vai estudar em casa. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. 11, o último. Todas essas coisas, vírgula, porém, vírgula, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, vírgula, olha a ênfase, a cada um, vírgula, como quer. Não adianta você dizer, Senhor, eu quero o dom de profecia. Quem decide é Ele. Mas Senhor, eu quero o dom de profetizar. Eu acho tão bonito. Quem escolhe é Ele. E é incrível como Deus faz as coisas justamente para matar a nossa carne. Ele dá os dons de profecia. Ele dá certos dons para aqueles mais tímidos. É de propósito, já percebeu isso? Isso é de propósito. Porque Deus quer dizer justamente isso. Eu não tenho essa barreira humana chamada timidez, limitação, nada. Ele dá literalmente esses dons justamente para quem a gente nunca imaginou, aquele mais tímido, aquele mais quietinho. Às vezes você vai falar com ele, ele está profetizando, você não está nem percebendo. Aí você diz assim, nossa, mas você é um profeta. Quem, eu? Não, eu mal sei falar em público, eu pego o microfone e tremo assim, igual vara verde. É incrível que Deus pega esses dons e Ele distribui como Ele quer. Para justamente dizer, eu, o Espírito, o Senhor, sobreponho sobre qualquer limitação humana. Glória a Deus.
Os dons são dados pelo Espírito. São frutos para serem usados para servir a outros com eles. Te encorajo essa semana. Ponto número 1, descubra seus dons. Ponto número 2, use-os para servir alguém. Quarto ponto. Acho que é quarto ponto, já me perdi. Frutos de fé, esperança e amor. Aspas. O que Paulo chama de o caminho excelente. Se a gente for ler na sequência, 1 Coríntios 12, ele termina de falar dos dons. E daí no final ele diz assim, final do verso do capítulo 12, ele diz assim: agora, pois, mostrarei a vocês um caminho ainda excelente. Ou seja, um caminho mais excelente do que os dons. E ele entra em 1 Coríntios 13, 1, um texto bastante conhecido. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um símbolo que soa. Du, tem um prato rachado aí, poderia? Pega pra nós aí. Improvisado, tá? Se eu não tiver amor, eu serei como um símbolo que retine. Precisa de microfone também. Pega o prato e o microfone pra gente fazer um teste aqui. O que é essa história de símbolo que retine? O que é essa falta de amor? Sem amor, o que é ser um símbolo que retine no versículo? Aí em cima. Tá. Oi? Eu preciso de um prato rachado. É um prato bem ruim. Providencie enquanto eu termino aqui. Ele está falando assim que a essência de todo e qualquer fruto passa pelo amor. O caminho excelente, o caminho perfeito é o amor. O caminho perfeito é o amor. E no final do capítulo 13 ele fala assim: agora, pois, permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Veja que fé e esperança não entraram nos gominhos do fruto, porque eles são um caminho diferenciado. Porque eles três juntos com o amor formam um caminho excelente da santidade. Lembra que semana passada a gente falou sobre o texto de Isaías 35? Que em meio ao deserto ele ia formar um caminho de santidade. O caminho de santidade passa por fé, por esperança e por amor. Porque eu preciso ter fé para andar por esse caminho. Eu preciso ter esperança que no final dele eu vou alcançar a santidade. E preciso ter amor a Deus, porque Deus anda comigo no caminho da santidade. É interessante perceber que no mundo aí fora tem uma palavra na moda chamada empatia. É a palavra da moda. Empatia significa capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender no modo como ela aprende. Mas o caminho excelente para o que o mundo precisa não é empatia, é amor. O mundo está buscando na empatia o que só pode encontrar no amor. Amor significa forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais, afeição baseada em admiração, benevolência ou interesses comuns, forte amizade, demonstração de zelo, dedicação, devoção, de adoração. O mundo procura na empatia o que só o amor pode dar. O amor é um caminho excelente porque ele vai além da empatia. Porque o amor não é só um sentimento, o amor é uma pessoa. Deus nos ensinou a amar porque Ele é amor. Deus nos ensinou a amar como? Primeiro entregando Jesus por amor a nós. E assim ensinando o que é amor. Porque amor é se entregar pelo outro, não só sentir o que sente. É se doar. Isso é um caminho excelente.
Acharam prata aí? Traz o microfone aqui, põe aqui no microfone da bateria. Quando Paulo fala, abre só o over aqui da bateria. Não, eu preciso de um microfone bom. Põe. Compara com esse aqui. Ou aquele. O que é um prato que retine? Ele vai montar ali, e eu vou explicar. Sem amor, sem a essência, o som que ele produz, a finalidade de uso dele, não serve de nada. Tanto é que ele estava até guardado lá em cima. Vamos lá. Bate aqui nesse que é bom, para comparar, e depois no que está ruim. Sem amor, com amor, som bonito, agradável. Sem amor, no outro. De novo, com amor, sem amor. Isso é um símbolo que retine. Obrigado pela... Isso é a falta de amor. Parece bonito. Pode até produzir um som, mas não é um som agradável. Não tem finalidade em nada, a não ser algo que agride os ouvidos. O que o mundo precisa não é uma empatia de sentir o que o outro sente. É de amar e se doar pelo outro. Por que o amor é um caminho excelente? Porque o amor é um caminho dos maduros. Nós estamos falando de fruto. E o amor é um caminho de um fruto, alguém que está maduro. E só quem está maduro pode frutificar. Só uma árvore madura pode produzir frutos. Por que eu estou falando isso? Primeiro que 1 Coríntios 11, 13 e 11. Uns versículos antes, acerca do que fala aqui sobre fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13, 11, fala assim: quando eu era menino, falava coisas de menino, pensava coisas de menino, raciocinava como menino. O caminho excelente do amor passa pela maturidade. Passa por ser maduro na presença do Senhor. Outro ponto. Todo fruto é cumprimento, é resultado de uma promessa. Diga comigo, todo fruto. Mais forte, todo fruto é cumprimento de uma promessa. Vamos falar sobre os heróis da fé? É fácil de pensar com os heróis da fé, né? Abraão, qual que era o seu fruto? Isaac. A terra de Canaã. Esse era o cumprimento, esse era o alvo, esse é o gol. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para um lugar que você vai ser próspero e você vai ter uma família, você vai ser pai de multidões. Esse era o gol, esse era o alvo. A macieira só é definida porque ela tem um alvo, é produzir maçã. Faz sentido? Então todo fruto é cumprimento de uma promessa. E aí, onde é que está isso na Bíblia, pastor? Pelo amor de Deus, me explica. 1 Coríntios 14, nós estamos ensinando a sequência, 12, 13, 14. 14, verso 1. E aqui mostra uma ênfase de Paulo ao ministério profético. Mas não é assim, ênfase de Paulo ao ministério profético para ser profeta. Não, é para ouvir Deus, qual é o seu propósito, qual é o seu alvo, qual é o seu gol e caminhar por ele. Entenderam? 1 Coríntios 14. Sigam o caminho do amor, o caminho perfeito, o caminho excelente, o caminho dos maduros. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Verso 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Continua. Mas quem profetiza, verso 3.
Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Verso 4. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica. Quem profetiza, edifica a igreja. E o próximo? Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. E quando Paulo aqui está falando da ênfase do dom de profecia, ele dá duas ênfases. Uma ênfase àquele que interpreta e uma ênfase àquele que fala. De igual modo, porque os dois dons são importantes. Porque se eu não tenho quem interprete, como é que eu vou ser edificado? Logo, daqui a alguns minutos, nós vamos passar pelo presbitério dos profetas. Deus hoje vai dar uma direção a cada um de nós, bem clara, bem específica dos nossos frutos. Atenção, pastores. Orando em espírito. Algo está passando na atmosfera. Algo está acontecendo na atmosfera. Todos atentos. Senhor meu Deus, então, hoje, eu entendi que os meus frutos são, na verdade, o gol, o alvo da minha vida. O alvo que o Senhor designou do meu propósito. Então, eu necessito de uma clara visão profética, para que eu consiga andar no caminho dos maduros, no caminho perfeito, no caminho excelente. Faz sentido? Se eu tenho uma clara visão de Deus, que vem através dos seus profetas, logo, eu tenho, sim, um caminho a seguir. E aí, pegando o fruto do Espírito, frutos que geram arrependimento, frutos de estarem em arrependimento, né? Deem frutos de arrependimento, como a gente falou, os dons, pegando todo esse conjunto, com esse caminho bem definido, eu posso dizer, estou no propósito de Deus. Faz sentido? Faz sentido? Vamos olhar os heróis da fé. Todos eles receberam uma promessa, caminharam segundo sua fé de que aquela palavra iria se realizar. Todos eles. Deus tem para você um plano, um propósito, que é cumprimento de uma promessa, de uma palavra profética. Uma palavra que se captura por fé e caminha nela. Por isso que eu falei, caminho excelente, fé, esperança, amor. Fé, eu capturo a palavra. Esperança, eu creio e aguardo e espero para que se cumpra. E amor é o que me faz andar. Sempre, sempre, sempre. O amor nunca me tira do caminho. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. E não estamos caminhando em fé nesse propósito. Porém, hoje, em nome de Jesus, você será recolocado no caminho pelo qual Deus te desenhou. Não olhe para as circunstâncias atuais. Não olhe para o ramo de oliveira brava. Não olhe para as coisas que te cercam. Não olhe para os problemas. Não olhe para as tribulações. Olha para a raiz em que você está conectado. É dessa raiz que virá o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. Olha para a raiz. Com os olhos fixos em Jesus, diz Hebreus 12, 2. Com os olhos fixos em Jesus.